Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, mais outro programa inédito, que falaremos sobre sono de qualidade. Será que é importante a gente dormir? Cerca de 1/3 da nossa vida, aproximadamente, passamos em nossa cama e de lá vem muita coisa. Hormônios, bem-estar, humor, etc, etc, etc. E ele é médico, ele é especialista, ele é cirurgião otorrinolaringologista e vai falar para nós sobre a qualidade do sono, apneia e ronco. Seja muito bem-vindo, Fabrício Pandini. Oi, Marcelo, obrigado do convite. E é realmente um tema pertinente, né? Nós temos estudos aí internacionais que mostram que mais da metade da população não dorme bem e tem consequências dessa noite mal dormida. Mais da metade? Mais da metade. Então veja que é um assunto que é importante para uma população gigantesca. Muita gente não está dormindo bem e às vezes não sabe que não está dormindo bem, né? Sim. Acho que é por isso que é importante a gente levantar os sinais, dar os alertas para essa população se identificar e se identificar quanto a isso, ir atrás da solução do problema, para poder viver melhor com mais saúde, né? Sim. E qual que é a importância básica, se é que existe alguma coisa de básico no sono, mas qual a importância que nós temos no sono e o sono de qualidade? Legal, é muito simples. É complexo, mas é simples. Tá. Vamos lá. Nós acordamos, trabalhamos o dia todo, então nós gastamos os nossos hormônios, as nossas energias, aí nós ficamos com fome, nos alimentamos, tomamos água para se hidratar e o corpo precisa recarregar a bateria. Hoje em dia, né, a gente vai dormir, coloca o celular na tomada e vai dormir. O celular vai na tomada. Então a gente também precisa ser colocado na tomada. E isso é o dormir. O dormir vai recarregar a gente, trazer de volta as energias e rebalancear todos os hormônios que foram gastos ao longo do dia. Tá. Se a gente não dorme bem, é igual então no meio da noite você fica tirando o celular da tomada. Vai carregar, mas bem mal carregado. Eu acho que esse é um paralelo, um exemplo que fica bem claro para a população da importância de uma noite bem dormida. E é verdade. E o paralelo agora você falou, veio, quando você liga e desliga o celular muitas vezes na bateria, você também vai estragando a bateria. Exato, você então vai diminuir a vida útil dela, né? Ou Isso. seja, nós encurtamos a nossa vida útil. Nossa vida útil também é encurtada. Exatamente isso aí. Gostei muito do paralelo. Eu percebo às vezes, no meu caso, que às vezes não é a quantidade de horas que eu durmo, mas sim, quando eu acordo, eu sinto que estou ligado. Tipo, recarreguei a bateria. E há dias que eu durmo um pouco mais e não sinto isso. Isso é normal? O que acontece com a gente no sono? Isso tem estudos que mostram realmente que tem pessoas que podem dormir menos e estão satisfeitas, outras necessitam um pouco mais de tempo de sono. Mas o que é consenso é que no mínimo 6 horas. Pessoas com menos de 6 horas de sono começam a ter probabilidade maior de ataque cardíaco, probabilidade maior de insônia, probabilidade maior de doenças psiquiátricas, tanto depressão quanto ansiedade. Tá? Então, mínimo 6 horas aí. A grande maioria da população, e aí é o que a maioria já deve ter ouvido na rua por aí, são 8 horas de sono. Tá. Então 8 horas de sono é o grosso, né? Mas tem gente que com 6 horas está bem e também tem gente que precisa de 9, 10 horas. Sim. Eu confesso para ti, eu sou da turma das 8 horas aí. Mas realmente, se chega a 9 e pouco, você já começa até a acordar com uma certa dor no corpo. Falou, opa, dormi demais. Né? E no caso, por exemplo, quando a gente tem dormiu 8 horas ou 6 horas e não acorda descansado, existem tipos diferentes de sono que nós temos? Ou o sono fechou o olho, apagou, já está valendo, ou existe classificações? Não, existe nós chamamos de arquitetura do sono. Então, são níveis, são estágios do sono que a gente tem que percorrer, né, ao longo do sono, esses estágios, para que ele seja completo e restaurador. Então, a gente entra no estágio 1, 2, 3, o estágio 4 e que é o estágio REM, né, o Rapid Eye Movement, que os olhos se movimentam rápido, onde você está no estágio mais profundo do sono. E esses estágios, eles têm duração, eles têm período de duração. Então, como um degrau, se a hora que você está no estágio 2, você tem alguma interrupção, seja ela por fatores externos ou intrínsecos, uma apneia do sono, um ronco,
uma desoxigenação do sangue, você vai despertar. E esse despertar faz você voltar para a estaca zero, ou seja, você nunca atinge o final do sono. Você não atingindo o final do sono, você não faz a recarga completa da bateria. Então entendeu? São degraus que você vai subindo e é importante porque se você for interrompido naquilo, você regride. Você não vai continuar dali para frente. Então o sono profundo são estágios até eu chegar nele. É uma conquista, digamos assim, né? Você vai chegar lá. Tá. Mas muitas vezes você vai conversar com a pessoa e fala, não, mas eu sou tranquilo, eu deito ali, eu durmo, eu não tenho esse tipo de problema. Porque a maioria das vezes, quando você tem alguma alteração do sono que você acorda no meio desse caminho, são micro despertares que são até inconscientes. Você não vai ter consciência que você acordou à noite. Para você falou, eu passei a noite dormindo. Sim. Mas quando você vai analisar, muitas vezes a pessoa está acordando várias vezes durante a noite. E aí o cérebro vai ativar, Ele ativando, ele não chegou naquele estágio 4 de descanso, onde ele pode se dar ao luxo e falar, agora eu vou me dedicar exclusivamente a mim. Né? O resto do corpo falou, agora você continua dormindo e eu vou repor os meus hormônios, eu vou reestruturar todo o ciclo circadiano que foi desgastado durante o dia. Certo. E eu também vou descansar. Quando o cérebro descansa, o que ele vai fazer? Ele vai sedimentar as memórias do aprendizado do dia. Por isso que a criança é importante dormir. Fundamental. A criança até dorme mais. Criança e adulto, né? Mas a criança até acaba dormindo mais. Acaba dormindo mais. Sim. Precisa sedimentar e concretizar aquilo. Se a gente não dorme, o cérebro não vai guardar aquilo. Perda de memória, dificuldade no aprendizado, falta de concentração. E tudo isso traz o quê? Irritabilidade, sim, nervosismo, sim, gera insegurança, atrapalha numa procura de emprego. Vira uma sequência violenta. E hoje em dia você vê todo mundo buscando alimentação mais saudável, estilo de vida mais saudável, parar de fumar. A década de 80 era bonito, era moda, né? Agora é feio. Buscar fazer academia, ninguém tinha hábito de ir em academia. Não, então, imagina. Isso tudo de nada adianta se chegar à noite em casa, você não dorme bem. Sim. Né? Então, o dormir bem faz parte de um estilo de vida saudável, não pode estar de fora. Tá. Mas vamos supor que a pessoa tem um estilo de vida saudável, faz exercício, come direito, não é tabagista, não abusa do álcool, porque o álcool também tem gente que fala, vamos falar desse álcool, a pessoa fala, olha, quando eu bebo eu durmo muito bem. Apago e durmo, mas muitas vezes acorda cansado de mau humor no dia seguinte. É porque não teve o sono recuperador, né? Na verdade, provavelmente piorou, porque o álcool ele vai levar a um nível de relaxamento muscular intenso e que vai aumentar o número de apneia se a pessoa já tem, ou às vezes até provocar apneia em quem não tem. Sim. Devido ao grau de relaxamento e também as alterações neurológicas do álcool, né? Então, tudo em excesso faz mal. Não parece, mas já se passou-se mais de 11 minutos, o primeiro bloco já foi. Nós vamos voltar no segundo bloco para falar sobre apneia e ronco, qual é a diferença, como isso é diagnosticado, como que impacta na nossa vida e os casos e alternativas que nós temos para realmente ter mais qualidade de vida no nosso sono. Aguenta aí, Dr. Fabrício, vai ficar aqui, vamos para o break e a gente volta no segundo bloco. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento, Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Duocor, onde seu coração bate no ritmo certo. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, com o Dr. Fabrício, falando sobre qualidade de sono. Só que agora eu quero entrar num tema muito, até o pessoal brinca muito, e eu já fui acordado com sapatadas. É sério, não estou brincando. Não estou brincando, porque sobre ronco e apneia. Eu tinha ronco, que é aquele de afogar. Afogar, sabe aqui? E aí parava, ficava parando. E depois eu fiz o exame, eu tinha 49 apneias por hora, a maior de 45 segundos. É, gravíssimo, não é? Gravíssimo. É. E aí descobri que fui desenvolvendo outros problemas em função do sono. Uma vez eu lembro que estava acampado numa barraca e uma família veio me acordar, achando que eu estava morrendo. O senhor está bem? Aí eu vi um pai, uma mãe e duas crianças assim, o senhor está bem? E eu não estou de brincadeira, porque eu fui acordado já com sapatada. Não vou falar quem que é da minha família. É o meu irmão. Eu falei, moleque! E realmente era um ronco que assim, eu parava, né?
Aí daqui a pouco a pessoa quase cochilava, e aí não tem jeito. Então, eu tive que acabar usando um tratamento que eu queria que você falasse para nós, doutor Fabrício. Me explica para nós, primeiro, qual a diferença de ronco, apneia, depois nós vamos sobre diagnóstico e tratamento. Ronco e apneia, vamos diferenciar isso para quem está em casa. Perfeito. O ronco, ressoar, né? É o barulho. Tá? Ressoar, roncar e ressoar. É o ressoar. Então, é o barulho que a pessoa vai emitir enquanto está dormindo. Proveniente de onde? Por que tem esse barulho, né? Então, quando nós inspiramos e expiramos, está tendo um trânsito de ar nas nossas vias aéreas. Está entrando e saindo ar. Esse ar passa por ali e eu sempre exemplifico para o paciente o seguinte, é um cano, né? O nosso nariz até chegando no pulmão é um encanamento. Só que esse encanamento é de carne, tecido mole. Né? E quando a gente dorme, a gente faz aquele relaxamento, aquele tecido fica mais mole. A hora que o ar passa, ele vai balançar. E esse balançar pode gerar o som. É aí também que eu consigo exemplificar que a pessoa que está acima do peso, igual a gente tem gordura pro lado de fora, dá gordura lá dentro, fica mais mole. A pessoa mais magrinha não tem tanta flacidez, vibra menos, ressoa menos. E o álcool às vezes relaxa, isso também relaxa aumenta? Mais, dá mais, o ressoar fica mais intenso. Tá. E a apneia? A apneia, ela é associada ao ronco. Então, basicamente, a grosso modo, todo mundo que tem apneia ronca. Não necessariamente todo mundo que ronca tem apneia. Tá. Ok? Ok. A apneia, então, é o quê? A pessoa ronca, tá lá naquele tecido, né, aquele encanamento mole, e aquele tecido ele colaba, ele fecha. Então, quando você está dormindo, aquele tecido, através do relaxamento muscular, ele colaba, não passa mais ar. Aí é onde você para de respirar. Aquele episódio que você bem descreveu. Isso. A pessoa está lá roncando, de repente parou. Fala, opa! Só que parou de respirar também. A barriga até tenta fazer... Tenta, exatamente. Começa a fazer um esforço, mas não é o suficiente. O que vai acontecer no nosso corpo? Agora, depois da história do Covid, né, o pessoal se familiarizou com o oxímetro, né? Isso. De ver a questão de saturação e tal. É aquilo lá. Então a gente tem uma saturação basal, aquela quantidade de oxigênio no sangue começa a cair, vai caindo, 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 e chega um momento que dispara o gatilho no nosso cérebro. Fala, ó, caiu demais esse oxigênio. Se eu não respirar, eu vou morrer. Mas por que eu não estou respirando? Opa, então peraí, acorda tudo. Então dá um micro despertar, retoma o tônus muscular e puxa o ar de uma vez. Que dá aquela sufocada. Dá aquela sufocada e para aí estar a pessoa afogando. Meio que dá uma acordada, volta a respirar, volta a saturação, retoma para o estágio de sono inicial. Aí não atinge. E começa de novo. Aí vai voltando o relaxamento até que pode ser que ele colabe novamente. Isso. Desperta o cérebro, acorda de novo, volta. E vira um ciclo. Que você nunca consegue chegar no estágio 4 de sono para recarregar a bateria. Nunca descansa. Entendeu? Era o que acontecia comigo. Eu nunca descansava, Exatamente. acordava. E minha pressão era 14/10 em repouso. É. Aí com o tratamento, que eu vou perguntar como que é o diagnóstico e tratamento, hoje é 11/7. Mas eu tinha problemas de pressão. Na questão de repercussões, doenças causadas por essas apneias, eu acho que vai até outro programa inteiro, Marcelo. Porque vai de questão hormonal, pressão arterial, arritmia cardíaca, alterações de humor, Sim. fazer xixi à noite. A pessoa levanta para fazer muito xixi à noite, às vezes é um sinal de que não está dormindo bem. Então, você vai ter... Aí vai uma gama de fatores aí. Tá. E vamos supor que alguém tem esse ronco ou tem essa apneia, que às vezes é vista a olho nu. Não são apneias pequenas, são apneias... O companheiro de cama ali dedura. Isso. Porque é gritante. A pessoa acorda mesmo assustada. O roncador, quem ronca grita, né? O ronco, e o outro grita, fala, meu amigo, você tá... Como que é o diagnóstico? A gente tem que ir na clínica ou tem como fazer em casa ou tem os dois sistemas? Como funciona isso? E como tem lá no seu consultório? Como funciona? Bom, o diagnóstico, na verdade, ele é clínico. O diagnóstico é pela história e principalmente pela história do companheiro de cama, que ele já descreve isso aí, ó, batata, tem lá uma apneia. Sim. Agora,
O fundamental é nós realmente quantificar, que é aquele índice que você falou, eu tinha 49 apneias por hora, tal. Esses são os índices que aí nós vamos ter parâmetros para classificar em leve, moderada, grave, gravíssimo. Isso. E como que nós vamos fazer isso? Então, nós temos que mensurar. Então, nós vamos gravar seu sono, digamos assim. É o exame da polissonografia. Polissonografia é o nome do exame? Polissonografia é o nome do exame. Tá. Nós temos vários tipos, desde o que vai até no hospital e o que você faz em casa. Tá? Nós trabalhamos lá no consultório com 2 tipos de polissonografia domiciliar. Uma que é só o aparelhinho no dedo e o outro que tem mais parâmetros. Tá? Aí vai depender da queixa do paciente, do que nós estamos buscando. Mas, de maneira geral, é uma cinta que a gente coloca no tórax, o aparelho ele fica aqui no meio, e ele vai fazer a aferição do fluxo aéreo, então uma cânulazinha no nariz para identificar se você está passando ar ou não pelo nariz, um oxímetro para ver como está a sua saturação sanguínea e a frequência cardíaca. Né? O próprio aparelho ele já grava o som do ronco e a posição que você está dormindo. Então ele já dá vários parâmetros e ele consegue já me direcionar quantos episódios você está tendo de apneia, se essa apneia está repercutindo na qualidade do sono ou não, né? Com todo o registro desses parâmetros, cardiológico, de saturação, expansão torácica, né? A respiração, o fluxo aéreo. Tá. E aí, com esses parâmetros, a gente classifica o paciente em leve, moderado, grave e define a conduta dele. Pode ser um caso que precise de uma cirurgia? Pode. Mas todo paciente dessa alteração precisa operar? Não necessariamente. E também tem paciente que vai precisar operar para adequar ao tratamento clínico. Então, você vê que a coisa ela é bem global, ela envolve muitos fatores. E o paciente precisa compreender muito isso, porque senão ele não adere ao tratamento, ele desiste. Sim. E a gente precisa que o paciente entenda, compreenda o que está acontecendo com ele, para ele entender o que precisa ser feito. Sim. E ele se dedicar àquilo. Sim. Né? Quando eu tinha esses episódios de apneia, eu não queria usar o aparelho, que é o CPAP, né? Sim. É o aparelho que faz a função de desobstruir essa parte aí. E eu fui operando. Então, operei septo, depois amígdala, depois tirei o palato mole, mesmo assim não resolveu. Então, eu percebi que quando eu usei o aparelho, minha qualidade de vida melhorou absurdamente. E realmente, quem não teve a oportunidade ainda de ter uma noite bem dormida, porque tem apneia, não sabe o que está perdendo quando você dorme bem. Realmente. A primeira coisa que eu pego antes de viajar é o meu aparelhinho. Ele vai que vai. Ele vai. Depois eu pego uma escova de dente, as itens pessoais. Mas primeiro, o meu aparelhinho vai. Mas parênteses aí. Significa que você não precisava ter operado? Não necessariamente. Porque às vezes a cirurgia, como eu falei aqui, a cirurgia é necessária para desobstruir o caminho e o aparelho funcionar melhor. O doutor tem toda a razão, porque a minha fala era mais anasalada. E eu realmente tinha desvio no septo. E aí tive que operar, tanto é que eu operei 2 vezes. Porque ele acabou retornando, eu acabei fazendo. E hoje uso a máscara nasal, que ela faz todo o movimento. E vai tranquilo. 6 a 7 horas eu tô outro. Se eu por acaso esquecer um dia de usar, eu fico 10, 12 horas e acordo cansado. Então, vou até abrir para o público, a gente estava conversando, eu também sou um usuário de CPAP desde fevereiro deste ano. Apaixonado nessa máquina. E eu ratifico o que você falou, a mudança de vida é da água para o vinho, é uma coisa impressionante. Impressionante a qualidade de vida, a disposição. A disposição a hora que acorda, né? E um dos principais hormônios que a gente tem que ter é a melatonina, né? Que ela é precursora até de testosterona. Exato. Então, muitas vezes, o problema de testosterona em homens está ligado a origem dela na melatonina, no sono, que aí não tem como conseguir. Não é? E a gente vai tentando remendar um monte de coisa e acaba tampando o sol com a peneira. O verdadeiro problema você não arrumou. Isso. Não é? Então, simplesmente dormir bem pode resolver muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Investir num bom sono é vital. E me fala um pouco qual é a função do aparelho que a gente usa, né? Isso, vamos explicar um pouquinho desse aparelho. E os tipos? Que ele é? O que ele é?
Lembra que eu falei, então, que o nosso encanamento para respirar que é de tecido mole? Sim. Né? Então chega uma hora que ele colaba. Esse aparelho, ele vai deixar uma pressão positiva de ar nesse encanamento para que não aconteça esse colabamento. Então, quando você solta o ar, ele não vai zerar e fechar, ele vai manter um pouquinho para ele não fechar por completo. Então, quando você for inspirar, facilita, você não tem aquele travamento para o cérebro precisar acordar. Então, ele mantém uma pressão positiva nas vias aéreas e mantém esse encanamento pérvio, não deixa ele colabar. Simples assim. Simples assim. Se você tem problema de apneia, se você tem problema de ronco, sua qualidade de sono não é boa, saiba que 1/3 aproximadamente da sua vida depende da qualidade do seu sono. Procure bons profissionais, como o Dr. Fabrício e outros otorrinos ou especializados em sono, para que você possa regular o seu sono. Afinal de contas, inúmeras outras patologias podem vir. Daria um programa inteiro, como o Dr. Fabrício falou, para a gente alistar de problemas que teriam. Então, procure ajuda, procure esse benefício, que hoje está muito mais fácil, dá para fazer em casa, né, em muitos casos, e você consegue um aparelho aí depois regular isso plenamente, ter uma qualidade de vida e um sono, e aproveitar o bom da vida quando está acordado. Na hora que você estiver dormindo, recarregar a bateria. Não é hora de ficar acordando e dormindo, não é isso? É isso aí, é isso aí. Doutor Fabrício, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Agradeço vocês aí, cinegrafistas, telespectadores, toda a equipe aqui do canal, que sempre com muito carinho tem feito esse programa aqui um sucesso. Beijo no coração de vocês, até a próxima e aguarde os próximos episódios. Até lá.